Oi pessoal, aqui é o Rimbeneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog Instante. Como eu prometi para vocês no nosso último vídeo, hoje eu trago para vocês o nosso diário de leitura com todos os livros que eu me debrucei, que eu passei o tempo no último mês de maio. Foram 16 livros lidos no mês passado. Tipo, foi um recorde para mim, para minha pessoa. Em sua maioria foram livros digitais, por culpa do meu pequeno Castelo, que eu apresentei para vocês também no vídeo passado. Então, na grande maioria, foram 15 livros digitais e um livro físico. Eu vou tentar falar bem brevemente, de forma concisa e direta para vocês, para esse vídeo não ficar muito extenso. Eu sei que ele vai ficar extenso de qualquer forma, mas enfim, espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, o primeiro livro que eu li nesse mês de maio também foi o único que eu fiz de resenha, uma resenha completa aqui no blog e no blog para vocês, que foi A Escolha da Kiera Cass, lançamento simultâneo aqui no Brasil com os Estados Unidos pela editora seguinte. Eu já falei bastante dele para vocês. Foi um 5 estrelas para mim, foi uma história uma série que me conquistou aos poucos e que no último volume na última parte da trilogia simplesmente me arrebatou. Dei 5 estrelas. Favoritei a escolha, porque esse Sem Sombra de Dúvidas foi meu favorito da trilogia. E para quem quiser ver, eu vou deixar o link da resenha aqui em cima da capa para vocês poderem conferir a minha opinião completa sobre a escolha da Kiera Cass. Agora, antes de começar a falar sobre os outros 15 livros digitais que eu li no mês de maio, eu vou explicar por que eu li tanto livro digital assim e por que eles são de gêneros tão semelhantes, como vocês vão perceber no decorrer do vídeo. Enfim, para quem não sabe, eu tô pegando um livro grande, um livro denso por mês para ler e entre leitura desse livro denso eu vou lendo outras leituras, eu estou fazendo outras leituras. A minha primeira oportunidade de fazer isso foi com o Entre Amor e Paixão da Leslie Plus. Que eu fiz isso em abril ou foi em março, foi, se não me engano, um dos dois meses, se não me engano, foi em março que eu fiz isso. E quando eu comprei esse livro, eu comecei a fazer isso, que foi o Battle Royale do Koshutaka. E eu passei o último mês de maio lendo Battle Royale. Eu basicamente leio 2, 3 capítulos por dia e pego outro livro para ler. Porque assim eu acho que eu não fico estagnado só em um livro grande e eu vou lendo outras coisas. Só que Battle Royale é um livro grande, um livro denso e um livro chocante. É um livro que dá uns tapas na sua cara, que o autor brinca com as suas emoções. Ele é bastante visceral, tanto nas cenas de ação quanto nas construção dos personagens. Então eu preciso de momentos para respirar. Nesse momento, eu estou na página 368, um pouco além da metade do livro. Eu acho que nesse mês de julho eu consigo terminar de ler Battle Royale. Não porque eu não estou gostando, justamente por essa forma que eu estou lendo ele. Porque eu estou adorando esse livro. Eu já conheço a história, como eu já disse para vocês, do mangá e do filme. Mas ver a obra original simplesmente um outro nível. Mas enfim, por causa do conteúdo de Battle Royale, que tem dias que eu simplesmente penso, eu não posso ler Battle Royale. Porque se eu ler Battle Royale, eu vou me colher numa bola e vou ficar parado na minha cama o dia inteiro. E eu preciso de motivos para viver. Então, entre as minhas leituras com os capítulos de Battle Royale, eu vou lendo outros livros mais leves para descontrair. Então, é por isso que eu li tantos livros no mês de março e por isso que eles são basicamente de gêneros parecidos. Bom, para começar a nossa aventura com os livros digitais, o primeiro livro que eu li nesse mês de maio foi O Que Tiver Que Ser Será, da Barbara Lawrence. Ele é mais um conto do que um livro. Ele está disponível à venda na Amazon. Ele é um romance contemporâneo que ele conta a história de uma garota que é viciada em se apaixonar. Então, através da história, a Barbara Lawrence conta a história dessa garota que é viciada em se apaixonar
e que se apaixona vivamente e vividamente ah, uma vez atrás da outra. Então nós acompanhamos desde a primeira paixão dela, quando ela é pequena, até a última imagem corrente, quando ela já é adulta, e nós temos o desfecho dessa última história. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais não, eu esperava bem mais. Principalmente pela forma como a Babi construiu o passado da protagonista. Como eu disse, ela vai recontando todos os interesses amorosos que a protagonista teve até chegar ao nosso foco principal, que é o último romance que ela está tendo. E quando ela vai construindo essa história do passado da protagonista, quando ela era criança, quando ela era adolescente, várias situações eu achei muito forçadas. Muito, muito, muito forçadas. Eu não achava crível. Eu julgava muito a personagem porque ela lidava de uma forma com um certo caso e com outro caso ela lidava de uma forma completamente diferente. Então parecia que ela não tinha uma personalidade, ela agia por impulso. Isso não me fez criar um elo com a protagonista. Então, em vez de eu acompanhar a história de forma passional, eu acompanhava a história de forma crítica. E eu não gosto de ler de forma crítica. Eu sei que muita gente acha que eu sou cri-cri, mas eu não gosto de ser cri-cri, sabe? Eu gosto de ler e de me apaixonar pela história. Eu gosto de ser passional também. Eu não gosto de ficar lendo e encontrando defeitos. Então, eu lia e julgava muito a protagonista e eu não conseguia me simpatizar e ter carisma com ela. Então, acabou que não fluiu. Não fluiu mesmo. Eu dei 3 estrelas para O Que Tiver Que Ser Será. Não sei se eu leio outros livros da autora. Eu sei que ela é blogueira também. Mas enfim, não me interessou tanto quanto achei que interessava. E infelizmente não foi para mim. Depois de O Que Tiver Que Ser Que Será, eu li Amigo Secreto, da Silvia Day. Ele foi lançado por aqui no ano passado pela editora Paralela. E é uma pequena antologia com 2 contos. O primeiro conto, um conto erótico de Natal. E o segundo conto, uma espécie de spin-off da série Crossfire, que é a série mais conhecida da autora, que eu também nunca li. Enfim, esse foi o meu primeiro contato com a Silvia Day. Eu nunca tinha lido nada da autora. Eu sei que ela é uma autora de romances adultos e eróticos bastante conhecida. Aí eu tive 2 opiniões bastante diferentes com relação ao texto dela e a forma como ela conta a história. O primeiro conto é o conto que dá o nome à antologia, Amigo Secreto, e ele conta uma história erótica de Natal. Enfim, onde existem 2 pessoas, um rapaz e uma moça, que trabalham no mesmo escritório e os dois estão atraídos um pelo outro, só que eles não sabem como chegar junto. Até que um dia que essa moça, ele porque ele é muito mulherengo e ela porque ela é muito tímida. Até que esse dia essa moça, ela tá brincando, tá escrevendo os desejos de Natal dela, e todos os desejos de Natal dela são desejos eróticos que ela tem que ler. Então ela faz essa lista, mas ela vai, rasga não, ela amassa e joga fora no lixo. Só que esse rapaz, meu amigo secreto do escritório, ele pega o nome dela e ele não sabe o que dá de presente para ela. E ele acaba pegando essa lista e ele vê que o desejo secreto dela é ele. Então ele vai dar de presente para ela ele mesmo. Basicamente essa é a premissa do filme. Enfim. Tinha tudo para ser um conto pelo menos divertido, mas o grande problema com esse conto foi a forma como a Silvia vai construído. Porque no momento os dois só estão atraídos um pelo outro. E, sei lá, no decorrer de 12, 3 dias, os dois já estão se amando, sabe? Então, não. As coisas não funcionam assim. Sabe? Não. Ela tem um filho pequeno e ele já começa, eu posso ser o pai do seu filho. Não! Tipo, eles mal saíram, eles só transaram durante a noite de Natal e ele já tá falando, já posso ser o pai do seu filho. Não. Tem 2 estrelas pra isso. Depois, Depois desse conto tem um outro que é o spin-off da série Crossfire. E esse eu gostei bastante, gostei de verdade, porque conta a história de um detetive da polícia e de uma investigadora, só que essa investigadora ela nasceu na família de criminosos. Então, por ela ter essa vida dupla, ela se afasta desse detetive, ela acaba indo para outra cidade, mas ela precisa voltar para a cidade antiga dela, que ela precisa resolver um problema de investigação do escritório que ela faz parte. Que ela não sabe, mas acaba envolvendo a própria família dela.
e o detetive responsável pela investigação é esse ex-namorado dela dentro da escola. Esse eu já gostei bastante porque os personagens eles têm um passado, eles têm uma história já construída e nós retomamos no exato ponto em que esse ponto começa. Então, por esses dois já têm um passado, a autora já soube construir a relação dos dois de forma melhor. Nos dois primeiros eles simplesmente transaram e a autora tentou formar uma relação ali que você via que estava forçado. Nesse você sabe que eles têm uma relação que, devido a N motivos, eles não podem estar juntos, mas eles acabam se reencontrando, e tem toda aquela química. Então, isso foi legal. Esse reencontro dos personagens foi legal. A forma como eles vão tentando trabalhar a diferença deles. Então, foi mais divertido sem falar que tem esse lado policial da história que mescla, que não é só o romance, que não é só a cena de sexo. Então ficou bem legal isso. Então eu dei 4 estrelas para esse segundo conto e dei 2 estrelas para o primeiro conto. Então eu dei uma média de 3 estrelas para Amigo Secreto da Silvia D. Depois dessa antologia erótica, eu peguei para ler A Torre das Almas, do Eduardo Spohr, o mesmo autor de A Batalha do Apocalipse. E esse é um conto prequel de A Batalha do Apocalipse. Ele se passa num período anterior ao começo da história que se passa na Batalha. Enfim, quem não sabe, eu parei de ler a Batalha do Apocalipse na página 110, se difícil por aí, porque a escrita do Eduardo Spohr estava me irritando demais. A forma como ele usa e abusa dos flashbacks estavam me saturando. Então eu deixei ele no canto em stand-by, em um hiatus por tempo determinado. Só que aí eu peguei esse conto pra ler. Ele faz parte de uma antologia da editora Draco, só que a Draco ela tem o costume de lançar antologia e também lançar os contos de forma individual na Amazon. Então eu peguei esse conto pra ler para dar uma segunda chance para o autor. E eu adorei, eu adorei o conto. Ele soube fazer um resumo do universo de A Batalha do Apocalipse, expor como é que esse universo da Batalha do Apocalipse funciona. Ele soube me inserir dentro da história. Eu achei a narrativa muito mais fluida do que nessas 110 páginas que eu li a Batalha do Apocalipse, que eu tive muitos problemas. E eu me apaixonei. E quando eu terminei de ler A Torre das Almas, eu só conseguia pensar, caramba, eu tenho que dar uma segunda chance para a Batalha do Apocalipse, porque eu preciso ver como é que essa história vai retomar, como é que vai sair se desenrolar. Porque eu adorei, eu favoritei esse filme. Eu gostei de verdade. Eu dei 5 estrelas para a Torre das Almas. Enfim, estou pensando de verdade em colocar a Batalha do Apocalipse na minha lista, na minha pilha de livros grandes para ler por mês. Não sei quando eu vou pegar ele de novo para ler, mas enfim, eu quero dar essa segunda chance, principalmente por causa de A Torre das Almas, que eu achei incrível. É um conto de fantasia super construído, super redondo. O autor colocou um começo, meio e fim, teve personagens carismáticos, enfim, teve cenas de ação muito boas. Eu adorei. 5 estrelas e favoritado A Torre das Almas, de Eduardo Spohr. Depois de A Torre das Almas, eu peguei para ler o Ser Mãe, que é um novo livro de crônicas da Nath Souza. Eu tive duas opiniões bem diferentes sobre esse livro, porque eu fui leitor beta dele, então eu li a versão crua e depois eu fui ler a versão finalizada do Ser Mãe. Na primeira versão, na versão beta que eu li, eu tinha dado só 3 estrelas para Ser Mãe, porque eu não estava reconhecendo o estilo carismático, o estilo leve, despretensioso da Nath nas crônicas. Tava tudo muito duro, muito engessado. E eu deixei essa opinião expressa para ela, mas eu não vi o desenvolvimento do que foi a versão beta de Ser Mãe até essa versão que já está disponível à venda. Então peguei para ler as crônicas, as crônicas finalizadas. E me surpreendeu porque, além de ela ter feito essas alterações nas crônicas já existentes, ela adicionou novas crônicas e estava tudo muito mais divertido, tudo muito mais leve. Tinha sim algumas histórias mais melancólicas ali, mas aí eu senti o estilo da Nath presente no texto, sabe? São histórias curtas, como eu disse, são crônicas, cada crônica contando um tipo de mãe diferente. Eu achei divertido, achei leve, achei engraçado. Dei 4 estrelas para Ser Mãe. Enfim, está disponível na Amazon para quem quiser ler e eu super recomendo. Depois de Ser Mãe, eu li The Toy Boy da April Vine, que ele é um romance erótico da África do Sul, se eu não me engano. E foi esse motivo que me fez ler, ele deve ser bem curto. Ele conta a história basicamente de uma mulher de 32 anos que acaba se
sentindo atraída pelo sobrinho da vizinha dela, que tem 23 anos. Então ela fica nesse conflito de desejar o garoto ao mesmo tempo de repudiar esse sentimento, já que ele é bem mais novo do que ela e ela ter praticamente visto ele crescer. E por outro lado, o rapaz, esse rapaz de 23 anos, ele também está querendo dar os pegas na vizinha. E ele vai tentar convencer ela de todas as formas a aceitar os cortejos dele, para falar sobre assuntos de forma mais educada. Enfim, o livro é basicamente isso. Ela tentando fugir dele e ele tentando dar uns pegas nela. Eu li isso numa tarde de domingo, estava sem nada para fazer, estava querendo treinar inglês e eu pensei, bom, é um romance que se passa na África do Sul, é diferente. Não, é 3 estrelas, não tem nem muito o que comentar, que se eu comentar mais alguma coisa vai rolar spoiler, porque a história é basicamente isso. Mas enfim, foi uma leitura de tarde de domingo e serviu para treinar inglês. É. No mesmo dia que eu li The Toy Boy, eu li O Amor Mora ao Lado, do Deb McCombie, lançado por aqui pela editora Novo Conceito no ano passado, se não me engano. Foi outro livro que eu li principalmente porque ele era muito fino. Quem já viu a versão física desse livro sabe que ele é muito fino. Então eu pensei, bom, eu já li um erótico, vou ler Água com Açúcar para passar essa data de domingo. E eu li com esse objetivo. Eu já sabia que a história não era das melhores, porque eu já tinha lido bastante resenhas sobre eles. Mas mesmo assim, o livro conseguiu me decepcionar. Enfim, O Amor Mora ao Lado conta a história de uma mulher que acabou de sair de uma decepção amorosa. Ela mora sozinha em São Francisco com a gata dela. Ela não quer contato nenhum com o sexo oposto. Tanto que ela está evitando o contato com o vizinho dela, que está tentando conhecê-la desde que ela se mudou para esse prédio de apartamentos, mas ela está fugindo dele como o diabo foge da cruz. Só que um dia a gata dela foge. E nesse dia que a gata dela foge, ela acaba tendo relações com o gato desse vizinho dela. E depois dessas relações, a gata fica prenha. A gata fica grávida. E com isso, ela vai cobrar a. Como eu poderia dizer? A presença do pai na vida dos filhotes da gata dela. Então ela vai lá falar com o vizinho e é a partir daí que eles se conhecem, é a partir daí que a história começa. A premissa é até bem legalzinha, bem bonitinha, sabe? Essa coisa dos gatos serem os elos entre os protagonistas. Mas o grande problema da Deb McCombie é que é sei lá, um livro de 130, 140 páginas e a todo momento você sente que a história vai começar, que a história vai começar, a história vai começar, a história nunca começa. A história nunca começa de fato. E quando você sente que a história realmente começa, que sente algo palpável, que você fala, bom, aí vai começar a história, o livro acaba. Do nada. Acaba assim, tipo. É o fim, é isso. Resolvemos que tive para resolver em um capítulo, que é basicamente o que acontece. Ela coloca receitas de gato no final do livro, que eu me senti muito revoltado, muito enrolado. Eu estava vendo as porcentagens do livro e falava, bom, deve ter mais alguma coisa. Quando eu vi, eram receitas de gato no final. Mas enfim, eu li em uma tarde para noite, em 4, 5 horas mais ou menos, numa tarde de preguiça. Como eu disse, me senti enrolado, porque a história nunca começava. Quando começou, acabou do nada. Eu achava que tinha um potencial bem maior para ser desenvolvido e a Deb McCombie ficou numa coisa bem fácil. Eu sei que antes do novo conceito ser publicado ele por aqui, antes disso ele já tinha sido publicado em formato de romance de banca. Se eu não me engano, tem até continuações do mesmo estilo, só que com outros personagens. Enfim, eu esperava já algo com água com açúcar, mas não tão raso, tão fraco quanto foi O Amor Mora ao Lado. Eu dei só 3 estrelas porque é uma leitura fluida, mas, sério, não vai fazer diferença nenhuma se você ler ou não ler esse livro. Depois de Amor Mora ao Lado, eu li um conto nacional chamado A Noiva, do Victor Emanuel. Basicamente, é a história de uma noiva que está prestes a se casar. Ela está bastante dúvidas com relação ao relacionamento dela, se ela quer realmente dar espaço importante na vida dela. E quando ela vai na igreja tentar se encontrar, na igreja onde vai acontecer esse casamento, um dia antes, ela vai na igreja para se encontrar, ela acaba conhecendo um homem. E
quando ela conhece esse homem, ela acaba vendo que ela realmente está com problemas no relacionamento dela e ela não sabe se é o certo. Enfim, esse ponto, ele começou de uma forma bem just ok. Tá valendo, mas o final dele, o plot twist que acontece no final dele, é um ponto rápido. É um ponto que você se lê, sei lá, em menos de 30 minutos. O plot twist final dele foi o que me conquistou. Eu estava a ponto de dar um 2,5 estrelas para ele, mas o que acontece no final desse conto, o twist que acontece no final desse conto, me fez dar ele uma meia estrela a mais, eu acabei dando 3 estrelas. Então eu acredito que o Vitor Manuel disponibilizou esse conto na Amazon mais como uma forma de apresentação do texto dele do que do potencial do conto, porque o conto, assim, o conto em si, a totalidade do conto, é bem normal, não é nada inesquecível, é algo que você vai ler, como eu disse, em menos de meia hora, que provavelmente na leitura seguinte você vai se esquecer. Mas como forma de apresentação do texto do autor, eu achei válido. Então eu dei 3 estrelas para a noiva. Mas enfim, eu espero algo com maior desenvolvimento do autor, algo maior e com mais personagens, enfim, porque eu acho que ele tem potencial. Só acho que a noiva realmente é just ok. Depois desse meu choque com nada, eu precisava de algo realmente leve, algo despretensioso, algo descompromissado. Então eu fui pegar uma leitura mais segura. Eu peguei para ler O Guarda, da Kiara Cass, o conto 2.5 da série da seleção. Sim, eu li O Guarda depois de ler a trilogia principal. Mas eu fiquei muito feliz de ter lido O Guarda depois, porque basicamente O Guarda é um reconto dos principais acontecimentos de A Elite pelo ponto de vista do Adam. Ah, do Adam? Qual é o nome do rapaz? Do Asper. Não é Adam. Adam é de estilhaça. Estou confundindo os nomes. Enfim, pela perspectiva do Asper, que é o guarda que dá o nome ao título ao conto. Ah, nesse ponto, eu já percebi a intenção do final do Asper na trilogia, já presente, arraigada ali no texto da Kiara Cass. Eu acho que se eu tivesse lido o conto antes, eu já teria captado no ar qual teria sido o rumo do final do Aspen. Apesar de quando eu li o final dele em A Escolha, pelo próprio personagem A Escolha, pelo próprio personagem em A It, pelos espirros que a autora deixou nesses 2 livros, eu já tinha percebido. Mas em O Guarda ela reforça isso, está ali nas entrelinhas, e eu não sei como é que as pessoas não perceberam isso, mas enfim, dei 4 estrelas para o Guarda, a minha leitura segura após nada, enfim. Foi bom porque eu pude retornar para o universo que tinha me deixado órfão após a leitura de A Escolha. Então foi, além de uma leitura segura, foi também uma forma de matar a saudade dos personagens. Depois de Guarda, eu peguei para ler Despedida de Solteira, Amanda Caleb, da Mila Vande, que é o 3º volume da trilogia, o desfecho da história, que eu contei para vocês aqui um pouquinho, se não me engano, no segundo diário de leitura desse ano, que eu li os 2 primeiros volumes, que são a mesma história, só que uma narrada pelo ponto de vista da Amanda e outra narrada pelo ponto de vista do Caleb. A Amanda era uma noiva prestes a se casar, que acaba indo para a despedida de solteira, e na despedida de solteira, nessa viagem de despedida de solteira, ela acaba se apaixonando por um garoto de programa, que é o Caleb, que está ali numa espécie de resort, onde a Amanda está hospedada justamente para entreter a noiva e as convidadas dela nessa despedida de solteira. Enfim, o 3º volume da série, dessa trilogia, começa justamente do ponto, exatamente do ponto em que os 2 primeiros volumes terminam. Como eu disse nesse vídeo onde eu contei os 2 primeiros volumes, eu gostei muito do segundo volume, que é a história narrada pelo garoto do programa, e achei o primeiro volume, que é narrado pela Amanda, 3 estrelas. Nesse, nós temos o ponto de vista dos 2. E a história estava muito boa de verdade mesmo, até as 300 páginas dele. Porque, se eu não me engano, são 500 e alguma coisa, conforme eu ia marcando lá no aqui da porcentagem
ia mostrar na quantidade de páginas que eu estava lendo. Se eu não me engano, esse terceiro volume tem mais de 500 páginas, e por volta da página 300, mais ou menos na metade do livro, tudo que a autora tinha para contar de interessante nesse terceiro volume foi resolvido, foi concluído. Então eu fiquei perguntando, tá, por que ainda faltam 250 páginas aqui? E foi aí que a história desandou. Eu estava dando 4,5 estrelas pro livro, e ele teve uma queda para 3 estrelas, porque, como eu disse, eu já tinha percebido quando chegou na metade do livro que a história tinha finalizado. A história do casal tinha finalizado. Então, o que a autora fez? A autora começou a trabalhar com fanservice. Começou a contar pontos de vista das amigas, da noiva, dos amigos dos dois garotos do programa. E eu ficava pensando, tá, pra que eu tô lendo isso deles? Por que ela foi e fez, sei lá, novelas com eles, assim? Porque eu ia deixar quem é fã da trilogia feliz e ia terminar o terceiro volume de forma muito digna, mas ela não fez isso, ela continuou, estendeu o terceiro volume até não poder mais. Ela cometeu o mesmo erro que a Abby Grimes cometeu ao escrever Forever Too Far, o terceiro volume da série, da trilogia Sem Limites, que ela acabou a história, ela finalizou a história e continuou, ela estendeu, ela deu ela prosseguiu com algo que não tinha mais sentido continuar. Você já tinha visto o ponto final da história ali há vários e vários capítulos finais, mas ela estendeu, ela estendeu, ela estendeu tanto que deixou algo divertido extremamente cansativo, e você percebia que várias escolhas que ela foi fazendo nessas páginas a mais, nesses capítulos extras, era basicamente para atender a pedidos de fãs e leitores. Então acho isso um erro, gente. Isso é um erro muito, muito grande. Assim. Nem sempre fãs e leitores têm razão. Às vezes o autor tem que ter um controle maior sobre o que está escrito no texto dele. Então, como eu disse, o livro ele estava vindo em 4,5 estrelas e ele caiu para 3 estrelas. Então foi uma decepção. Eu achava que se a autora quisesse contar de verdade a vida dos amigos dos protagonistas, que ela fizesse uma novela para eles. Porque você está seguindo muito bem o ponto de vista dos dois e de repente ela joga o ponto de vista de um personagem completamente aleatório, mais da metade do final do livro, e você se pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que isso acrescenta na história? Ele não acrescenta nada na história. A história dos protagonistas não se altera em nada porque você está sabendo a história do amigo do Cicrano. Enfim. Se ela tivesse terminado em 300 páginas, teria sido um final muito mais digno, muito mais coerente com toda a trilogia. Mas ela acabou caindo num grande mal do fanservice. E eu acabei dando 3 estrelas para o terceiro volume de Despedida de Solteiro, da Mila Vance. Bom, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, eu tenho certeza que esse diário de leitura bateu um recorde de duração, que tem com certeza mais de 30 minutos, quiçá 40 minutos de vídeo. Sério, eu me superei dessa vez. Mas eu tentei me controlar ao falar sobre os livros, só que eu tinha que me expressar sobre cada um deles, então não tinha como fazer um vídeo menor e mais curto. Mas enfim, se você assistiu, se você conseguiu assistir até agora esse vídeo gigantesco e curtiu, clique aqui embaixo em gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que nos fala. Se você ainda não é inscrito no Na Minha Estante, se inscreva e seja bem-vindo ao canal. Curta também a fanpage do blog e do blog lá no Facebook. O link está aqui na caixa de informações para estar sempre sabendo o que eu estou lendo, o que eu vou ler, novidades literárias, divulgação de capas, trailers de adaptações, coisas que chegaram em casa, enfim, todas as novidades que eu descubro durante a semana, eu posto lá na fanpage e converso com vocês lá na fanpage. Enfim, se você já leu algum desses livros, se você pretende ler algum desses livros, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar responder, eu vou adorar ter essa conversa com vocês sobre cada um desses 16 títulos. Enfim, porque aqui foi o Henrique Neto para o Diário de Leitura de maio deste ano de 2014. Eu prometo que o nosso próximo vídeo vai ter menos de 10 minutos, tudo bem? Enfim, tchau pessoal e até o nosso próximo encontro.